Bom dia! Você sabe o que é uma DTH? Não? Então vem que nós vamos te mostrar. São doenças de transmissão hídrica e alimentar. Elas são transmitidas através de alimentos contaminados com toxinas ou através de bactérias, vírus e parasitas. Gram-positiva, formadora de esporos e anaeróbia. Ela pode ser encontrada em diversos locais, como sedimentos de lagos, solos e mares. Existem 3 tipos de botulismo. Primeiro, botulismo alimentar, que é causado pela ingestão de alimentos contaminados pela toxina botulínica e está presente principalmente em conservas caseiras e alimentos mal processados. Segundo, o botulismo infantil, que afeta bebês geralmente menores de 12 meses, que ingerem esporos e colonizam seus intestinos, já que sua flora intestinal não está totalmente desenvolvida. As fontes comuns são mel e solo contaminado. Terceiro, o botulismo de feridas, que ocorre quando os esporos da bactéria infectam o ferimento e produzem a toxina. Cenários comuns são usuários de drogas injetáveis e ferimentos traumáticos e cirúrgicos. Os esporos dessa bactéria podem ser encontrados em vários alimentos no nosso cotidiano, como produtos artesanais, vegetais, carnes, pescados, o defumado e os salgados, queijos e principalmente os enlatados. Os principais meios de prevenção são higienizar bem os alimentos e manter sob refrigeração e congelamento. É preciso estar sempre atentos às embalagens alteradas, como embalagens enferrujadas e estufadas. Os sintomas em adultos na fase inicial da doença podem ser dor de cabeça, cansaço e tontura. Já na fase mais avançada, eles podem apresentar fraqueza nos braços e pernas, pálpebras caídas e falta de ar. O principal sintoma, tanto em crianças quanto em adultos, é a paralisia flácida, em que as toxinas elas bloqueiam os receptores de acetilcolina e impedem que o músculo se contraia. Após o aparecimento dos sintomas, o diagnóstico é dado através da análise do quadro clínico do paciente e exames laboratoriais. O tratamento é feito através da aplicação das antitoxinas, que vão impedir que as toxinas se liguem aos receptores. O micro-organismo foi identificado em 1897, na Bélgica, quando Emile Pierre descreveu um surto de 23 membros de um clube de músicos que adoeceram após ingerirem presunto contaminado. O micro-organismo recebeu o nome de Bacillus botulinus, em homenagem à palavra latina que significa salsicha. Quantos casos de botulismo existem aqui no Brasil? Estimativas efetuadas apontam para a ocorrência de 396 casos e 186 óbitos, de 1979 a 2002, e uma taxa de subnotificação de 92%, que declina para 96% nos últimos anos. O mel é um dos alimentos mais perigosos se for mal conservado. Nunca dá mel para uma criança menor de 1 ano de idade. Em crianças, não há evidências científicas de formas de resistência contra esse micro-organismo. O ideal é esperar realmente a idade correta para alimentar a criança com mel de abelha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é possível dar mel para o bebê a partir de 1 ano. Porém, ainda assim há o risco de botulismo infantil. No entanto, como o mel é um alimento de baixa qualidade nutricional e rico em açúcares, ele deve ser evitado de qualquer forma antes dos 2 anos de idade. A partir dos 2 anos, além das defesas do organismo estarem mais fortalecidas, o sistema digestivo também se desenvolve e é capaz de expelir os esporos da bactéria, antes que elas causem algum dano, tornando seguro o consumo do mel. Como o botulismo consegue sobreviver em produtos em conserva? Os esporos da bactéria são as formas mais resistentes que se tem encontrado dentre os agentes bacterianos, que podem sobreviver por muito tempo em meio líquido ou em estado seco, e podem tolerar temperaturas de até 100 graus Celsius por hora. Toda atenção é pouca quando se trata de alimentos enlatados, em vidros, embalados a vácuos, porque a bactéria tem predileção por ambientes sem oxigênio.
Qual é o órgão que o botulismo afeta? O botulismo, ele afeta diretamente no intestino, né? Os esporos contidos em alimentos contaminados, eles tornam-se viáveis e se fixam, além de se multiplicarem no intestino, onde ocorre a produção e absorção de toxina. O preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene para evitar a contaminação pela bactéria. Prever os alimentos enlatados, especialmente palmito, ou as conservas antes de consumi-las, é uma boa dica para destruir toxinas liberadas pela bactéria. Agora, falando especificamente sobre a toxina botulínica, o Clostridium é uma bactéria que causa doença através da produção de toxinas. No caso da Clostridium botulinum, ele produz neurotoxinas, atacando os nervos periféricos, impedindo o funcionamento deles. A neurotoxina botulínica, ela é um dos venenos mais potentes que a gente conheceu no mundo. Para que vocês tenham uma noção, para que o celoreto seja letal em ratos, você precisa de uma dose de 10.000 microgramas por quilo. Já a toxina botulínica, você só precisa de 0,0003 microgramas por quilo para ser letal em ratos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, adverte que esse tipo de intoxicação não pode ser transmitida de pessoa para pessoa, embora ela possa sim ser repassada especificamente pelo contato com feridas ou inalação, como foi citado. A toxina botulínica é termosensível, então se você sobreaquecer ela a uma temperatura de 85 graus Celsius durante 5 minutos, o micro-organismo é eliminado. Quais características o alimento deve possuir para a proliferação do Clostridium botulinum? Bom, a germinação dos esporos no alimento ocorre em condições anaeróbicas, alimentos embalados ou lacrados, em que o pH é superior a 4,5 e com uma elevada atividade água. Bom, assim, a forma de esporo se transforma em uma forma vegetativa, produzindo a toxina dentro do recipiente durante o armazenamento. Os sintomas normalmente se manifestam entre 12 e 36 horas após a ingestão de produtos em más condições. O prazo mínimo é 4 horas e o máximo de 8 dias, explica a Agência Espanhola de Defesa do Consumidor, Segurança Alimentar e Nutricional. Existem 7 tipos dessa toxina: A, B, C, D, E, F e G, produzidas a partir de diferentes cepas de bactéria. As do tipo A e B não são tóxicas, elas são utilizadas para fazer o botox, o botox facial, que ajuda no rejuvenescimento da pele. Já as outras, elas seguem sendo tóxicas. Então, gente, deu para vocês entenderem um pouco mais o que é o botulismo, como ele ocorre, as formas de prevenção, as formas de tratamento, como é feito o diagnóstico. A gente tentou passar isso para vocês de uma maneira bem simplificada, para que todos entendessem, e a gente agradece a atenção de todo mundo.